Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Quem tem ar aí para respirar e está dando glória porque Deus tem sido fiel? Eu vou perguntar de novo. Quem aí tem ar para respirar, pulmão para respirar e está dando glória a Deus porque o Senhor tem sido fiel? Agora foi mega top. Queria convidar os irmãos para abrir no livro de Salmos, Salmos 30. Para a gente ler junto, por favor. Salmos, capítulo 30, a partir do versículo 1. Glória a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 30, versículo 30, a partir do versículo 1, fala assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes, e não permitisses que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Somadiai ao Senhor, vós que sois seus, santo, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltastes o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, é o meu auxílio, converte o meu pranto em folguedos, tirastes o meu pano de seco e me cinjaste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus. Esse salmo ele é bem forte. Quando eu estava lendo ele agora à tarde e fui escrevendo tudo aquilo que a gente passou, a minha família passou, eu queria pedir só para a minha família ficar de pé, para a igreja que não conhece. Meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas. Igreja, essa é a minha família, que vocês têm me ajudado em oração. E a Maria Clara, perdão, minha sobrinha. E que vocês têm me ajudado em oração e que o Senhor hoje permitiu que estivessem aqui. E glória a Deus pela vida de vocês e glória a Deus pela vida da minha família. Amém? Agora à tarde, quando eu estava lendo esse salmo, o pastor Alex e o pastor Léo, ele fala sempre direto aqui, quando a gente vai ministrar algo que a gente viveu, que foi dolorido, que foi experiência, a gente sobe nesse altar aqui com uma certeza de saber o que vai falar. Porque a gente passou pelo processo, o Senhor curou, o Senhor deu força, então a gente tem propriedade de assunto. E quando eu estava escrevendo agora à tarde aquilo que a minha família passou durante esses dias, e o Senhor me fez lembrar, eu me emocionei bastante, e a riqueza de detalhes no agir e no cuidado de Deus. No finalzinho do salmo, no início do salmo, ele fala assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes, e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. E eu lembrei de cada detalhe que eu vivi. Dia 16 de abril foi o dia que meu pai testou positivo para Covid. E nossa, foi um dia complicado. Mas meu coração ainda estava alegre, porque eu tinha certeza que meu pai ia passar por isso. Ele não estava com sintomas assim tão fortes, ele não estava tão debilitado, ele ainda conseguia falar, brigar, reclamar.
questionar. Então estava tudo tranquilo, era só uma febre passageira. E com o decorrer dos dias, meu pai passou por todo o processo de medicação. Quando passou o processo de medicação, eu pensei assim, conseguimos, glória a Deus, passamos pela etapa, meu pai venceu o Covid. Vocês vão ver algumas fotos de alguns dias bem difíceis aí, mas o Senhor nos honrou. E quando meu pai passou pelo tempo de medicação, que a gente aguardou a melhora dele, a cada momento ele foi ficando mais fraco, mais debilitado, veio aparecendo mais sintomas. Então começa-se o desespero, porque ele era pré-diabético e todo mundo sabe que quem contrai esse vírus, essa infecção, para quem tem algum tipo de problema, no caso que ele tem, seria algo fatal. E com o decorrer dos dias, né, teve uma madrugada que eu até mandei uma dessas fotos, uma foto que ele está num cobertorzinho com a minha mãe. Eu até mandei pro Maicon de madrugada e ele falava assim para mim: eu não suporto mais ver o meu pai assim. Porque a sensação que a gente tinha era que cada dia ele estava definhando mais, ele estava indo para longe da gente. E aí nessa madrugada a gente teve que trocar, ele precisou trocar essa roupa 3 vezes, porque ele suava muito. E quanto mais eu tocava no meu pai e tentava manter a calma, porque todo mundo fica em pânico, mas eu precisava manter a calma, meu pai estava cada vez mais gelado, estava cada vez mais frio, menos palavras, com menos atitudes. Então isso me amedrontou muito. E nós 3, eu, ele e minha mãe, passamos a noite inteira na sala, olhando para o meu pai e esperando que ele reagisse. Na quinta-feira do dia 29, que foi a pregação aqui, a continuação da nossa campanha, a minha família debaixo da graça, foi o dia que meu pai precisou ser internado. E quando nós fomos para o hospital às 4 horas da tarde, eu fiquei lá com meu pai em torno de, acho que até umas 9 horas da noite, e pedi, o Maicon esteve lá para dormir com meu pai, porque eu já não aguentava mais. E quando eu saí de lá, a sensação que eu tinha era que eu jamais iria ver o meu pai vivo. E eu não podia falar isso para ninguém. Como é que eu chegar em casa e falar para minha mãe: mãe, eu tenho a sensação que meu pai está indo embora? Ou eu não podia, eu tinha que olhar com os meus olhos da fé que algo ia acontecer e que o sobrenatural ia acontecer sobre a vida do meu pai, sobre a saúde dele. Então eu saí daquele hospital em desespero. Quando eu mandei ainda mensagem para o meu irmão e falei assim: eu já não tenho forças mais, eu não consigo. Aí meu irmão falou assim: não, você tem que conseguir. Você tem que ficar firme, a gente tem que ficar firme pelo meu pai. E eu saí daquele hospital e eu estava no carro dele e eu fiquei andando em Xinguara. Fiquei perambulando por aí. E a todo tempo o Senhor falava no meu coração assim: vem para a casa do pai. É lá que o Senhor vai curar tuas feridas. E eu encostei o carro aí na porta e estava o culto, o pastor estava pregando. E dentro do carro mesmo eu fiquei orando dali, porque eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que eu falava para o Senhor. Eu só tinha pânico, eu só tinha medo, eu só tinha desespero dentro do meu coração. E isso bloqueou qualquer coisa que o Senhor pudesse falar, porque eu deixei o meu medo tomar conta. E eu parei ali no carro, eu esperei até a Danila sair do culto. E eu chorava muito. E quando nós saímos, eu ainda fui na casa da Danila, da Ludmila, buscar a Ludmila para dormir lá em casa. E aí eu fui me acalmando, porque é a minha maior preocupação. Eu preciso chegar bem em casa. Como é que eu vou explicar para minha mãe que eu tenho a sensação que meu pai está indo embora? Eu não posso. Então eu coloquei uma máscara e cheguei bem em casa, porque eu precisava levar tranquilidade. Porque o Senhor que a gente serve, Ele nos traz essa paz. Então é essa paz que eu precisava levar para dentro de casa. E quando nós chegamos lá em casa, que o Mike passou a noite, na sexta-feira o meu pai cada vez um pouco pior, a diabetes cada vez aumentando mais. E quando foi à noite, a igreja teve lá. Eu não vou citar o nome dos irmãos, porque eu tenho muito medo de esquecer de alguém. Mas o agir e o sobrenatural de Deus, igreja, ele é maravilhoso. Aquilo que eu falei no início do culto, de termos o poder de oração, isso não é da boca para fora.
Nós temos o poder de curar em nome de Jesus. Nós temos o poder de expulsar demônios em nome de Jesus. Nós temos o poder do sobrenatural em nome de Jesus. E na sexta-feira o pessoal da igreja foi lá para a porta e a partir daí eu entendi que o meu Deus, Ele é Deus de detalhes. Que o meu Deus, Ele não vai me abandonar, Ele não me abandonou. Isso não impede de que eu passe o processo, de que minha família passe o processo. Mas quando o pessoal da igreja chegou lá na porta, que eu perguntei para a guarda que estava lá, nós podemos entrar no pátio do hospital e orar no pátio do hospital? Logo um guarda que estava lá torceu a cara. E ela falou assim, não pode. Mas eu acho necessário que vocês entrem. Ela foi lá na direção, conversou, a direção permitiu que a gente entrasse. Foi colocado um som ambiente, tinha eu acho que em torno de uns 15 irmãos. E nós começamos a orar. Nesse intervalo, o Maico, meu irmão, ele chorava muito. Porque estava próximo do aniversário dele e da esposa dele. E meu pai estava no hospital. E ver meu pai saindo ali com aquele soro do corredor e sentando distante da gente para ver de longe que a gente estava clamando, que a gente estava orando, é um processo difícil. O nosso coração de filho fica tão pequeno, tão minúsculo, tão cego diante de uma situação dessa, que a gente não enxerga nada positivo. E a partir do momento que a gente começou lá a orar, a clamar, o Senhor trouxe uma paz tão grande para mim. Ele falava assim no meu coração, filha, clama e ora por aqueles que precisam, porque o teu problema eu já resolvi. Senhor, filha, profetiza na vida daquele que você não conhece, porque o teu problema eu já resolvi. Filha, declara bênção para aquele que você não sabe, porque o teu problema eu já resolvi. E a partir daquele momento eu não precisei orar mais pelo meu pai, pela saúde dele. Porque eu sabia que aquele problema o Senhor tinha resolvido. E eu comecei a profetizar sobre a vida do cunhado da Roseli. Eu comecei a profetizar sobre os médicos, os guardas, o pessoal da limpeza. E eu comecei a clamar pelo pessoal que estava no oxigênio. Eu comecei a clamar por todos que estavam lá. O pessoal que a gente já estava orando como igreja junto. Eu comecei a pedir. E aquilo não me trouxe tristeza, aquilo não me trouxe medo, aquilo não me trouxe angústia. Porque a todo momento o Senhor falava, o teu problema eu já resolvi. Então eu entendi que eu preciso me posicionar, que eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que não adianta eu de peito sozinho entender que eu posso, eu quero, eu sou imune, a minha família não vai passar por isso. Não, isso não impediu que eu passasse o processo, mas isso trouxe para a minha vida uma lição. Que qualquer que seja o problema, o Senhor é fiel comigo. E mesmo que Ele não resolva aquela hora da minha forma, Ele não deixa de ser fiel. Durante esse processo eu me perguntava muito, Senhor, eu não tenho crédito contigo. Eu vejo fulano, ciclano, beltrano, perder um ente querido. E o que eu sou, Senhor? Eu não tenho crédito contigo, eu não sou nada. Eu sou simplesmente dependente da tua graça e do teu amor. E por esse sentimento, eu nunca achei que, talvez por eu ser diaconisa dessa igreja, por eu clamar, por eu orar, por eu jejuar, eu tivesse autoridade de que meu pai não morresse, de que algo não acontecesse com a minha família. Eu nunca achei isso. Eu sempre falei, Senhor, a cada dia eu sou dependente de Ti. Eu falava, vai onde as minhas mãos não podem fazer, onde os meus olhos não podem ir. E durante todo esse processo eu entendi a graça do Senhor. Eu comecei, depois dessa oração dos irmãos da igreja, eu comecei a ver o tanto que o Senhor foi fiel nos detalhes. Para alguns podem até ser pouca coisa, mas eu vejo o Senhor em tudo. Eu vi o Senhor em cada detalhe. Meu pai, ele gosta de frango, mas ele não come qualquer pedaço. Ele come só se for o pedaço do peito. A primeira refeição do meu pai na sexta-feira, que quando eu abri a marmitinha dele no hospital, que eu pensei assim, meu pai vai ter dificuldade para comer essa comida. Porque frango, quando eu abri, era um pedaço de peito enorme de frango. Pode ser pouca coisa,
Mas ali eu vi o zelar do Senhor. O Senhor teve cuidado até, com carinho, até em quem fez a comida para levar pro meu pai lá no quarto. O Senhor teve tanto zelo que meu pai acabou ficando num quarto separado, que a gente podia ver ele de longe, ter o contato com ele e ele lembrar que ele tinha uma família que estava orando, que estava clamando, que amava, que ama muito ele. Então isso tudo foi coisas e detalhes que o Senhor foi deixando e eu fui entendendo que Ele estava cuidando daquilo, que não impedia o processo, era necessário, mas Ele estava sendo fiel na minha vida. Meu pai passou 6 dias no hospital. 6 dias internados. Durante esses 6 dias, tem uma dessas fotos aí que ele está bem fraquinho, debilitado. E eu enxergava Deus nos detalhes, mas o meu coraçãozinho de filha, de ser humano, de pecadora, ele tinha medo. Então, todas as vezes que eu precisava estar no hospital com ele, eu saía de lá. Senhor, eu preciso de ar, eu preciso respirar, porque eu já não consigo mais. Eu não tenho mais forças para voltar para casa e meu pai ficar lá. Eu não consigo mais. E o Senhor trazia, sempre trouxe paz para o meu coração e me mostrava que Ele estava cuidando de tudo. Então aquilo me fazia dormir bem, acordar bem. Me causou algumas reações, alguns medos, mas o Senhor foi fiel. Quando foi na terça-feira, dia 2 de maio, foi o aniversário do meu irmão. O ano passado a gente não comemorou em família porque era início da pandemia, a gente tinha medo de levar o vírus para minha mãe e para o meu pai. Esse ano nós não comemoramos com o meu pai porque meu pai estava hospitalizado. É motivo de reclamar? Não. É motivo só de agradecer, porque o Senhor cuidou de cada um onde eles estavam. Quando foi na terça-feira, meu pai recebeu alta. E eu já tinha voltado a trabalhar na segunda. Quando eu estou lá no serviço, na terça, meu pai falou assim, ligou para mim e falou assim, vem me buscar. Eu recebi alta. Eu só chorei. Eu falei assim, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada sem Ti, sem a Tua graça, sem o Teu amor. Eu nem sei nem se eu mereço, Senhor, isso que o Senhor está fazendo com a minha família. Porque o Senhor foi fiel em tantos detalhes, Senhor. E eu sou tão falha contigo. E mais uma vez o Senhor mostrou o quanto Ele é fiel. E isso não quer dizer que o Senhor não seja fiel em quem perdeu. O Senhor continua sendo fiel. Porque a vontade dEle é perfeita e agradável. Não era o momento do meu pai. Eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para realizar na vida do meu pai e da minha mãe. Eu acredito que eles vão ver o sobrenatural de Deus. E nós vamos estar juntos presenciando isso. E eu fui buscar meu pai na terça-feira. Eu ainda fiquei assim meio sem acreditar que o processo tinha acabado. E durante todos esses dias o meu pai está só melhorando. A gente precisa agora cuidar só do processo pós-Covid, da diabetes dele que está alterada. Mas eu creio em nome de Jesus, porque a médica falou assim, de pré-diabético ele virou diabético. Eu não acredito e nem recebo isso para a vida dele. Eu acredito sim, com os meus olhos da fé, no sobrenatural, na restauração da saúde da vida dele, na restauração da vida espiritual, na restauração da minha família. Porque o Senhor nos ensinou muita coisa. O Senhor nos ensinou não só para a minha família, mas o Senhor me ensinou para a minha família de sangue, que são os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, as minhas cunhadas, mas me ensinou como igreja. Eu não tenho coragem de citar nomes aqui, porque eu tenho medo de esquecer. Mas foram tanto carinho, tantas palavras de consolo, tantas orações, tantas ligações, tantas coisas para fazer chá na porta da minha casa que chegou, que eu falava, Senhor, por que eu não fui melhor na Tua casa? Porque eu me questionava, eu falava que eu não merecia tanto amor. Porque era tanto amor e tanta força que eu recebia de vocês, que eu recebia do Senhor, que fortaleceu a nossa casa, vocês nos ajudaram com tanta oração. E hoje é o encerramento da campanha A Minha Família Debaixo da Graça. E eu vivi durante essa campanha
o sentido dessa frase. Nós vivemos completamente debaixo da graça do Senhor, entendendo o quanto somos dependentes dele, o quanto nós não podemos dar um passo sem falar com ele primeiro, sem questionar se é a vontade dele para as nossas vidas. E foi um turbilhão de coisas que aconteceram nos últimos 2 meses, né? Comigo, com a minha casa, porque foi o Covid dos meninos, depois eu peguei Covid, passei pelo processo do Covid, que também não foi fácil, eu mais a Danila junto, lá em casa, enquanto o Bruno estava no hospital, e eu acho que eu fiquei 2 semanas só, de boa. E logo, né, veio esse alvoroço de coisas, e já tem quase 1 mês desde que meu pai pegou Covid. E isso mexe muito com a gente, muito, muito com o nosso emocional e com o nosso psicológico. Mas eu sempre falo que a gente tem que se encher de coisas boas. E durante todo esse processo, eu não fiquei colhendo informação de percas, de mortes, de pessoas que foram. Mas eu foquei naquilo que o Senhor podia fazer. E todo momento eu falava: Senhor, por mais que me doesse, a tua vontade ela é perfeita e agradável. Por mais que eu tivesse medo, que eu tinha muito, mas eu repetia: a tua vontade é perfeita e agradável. Embora eu creio em nome de Jesus que meu Pai ainda tem muita coisa para viver na tua presença. E isso foi cada vez me fortalecendo, foi cada vez me enchendo. E diante da gente viver debaixo da graça do Senhor, o Senhor, cada dia, cada detalhe, cada momento, cada choro. Esse salmo que a gente leu fala que o choro pode vir à noite, né? Mas a alegria veio pela manhã. E a minha veio de manhã bem cedinho. Bem cedinho mesmo. Até antes do tempo que eu imaginava, para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra e a glória da minha família hoje estar bem é toda do Senhor. Eu agradeço muito pela igreja, eu agradeço pelos meus líderes espirituais que foram quem me aguentaram, quem me fortaleceram, quem me davam palavras maravilhosas e me encheram de fé. Durante esse tempo, eu precisei ficar longe do meu trabalho. Meu chefe falou uma frase muito boa. Ele falou assim: Elaila, não vem trabalhar agora não. Cuida da sua base, que do teu telhado, depois você cuida. Trata da sua base, que a minha base é a minha família. E o Senhor tratou todos esses dias. O que eu quero falar para você, igreja, é aquilo que eu falei no início do culto, o poder da oração, o poder que nós temos. Eu, Laila, sozinha, tinha dias que não sabia o que falar para o Senhor. E eu só chorava. Ou então eu repetia hinos, que tem um hino que o nome dele é Descansa. Quem te prometeu alcança, que o Senhor estava cuidando. E eu escutei várias vezes assim, e eu repetia ele. Então o que eu quero falar para você é que não tem causa impossível para o Deus que você serve, para o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele cura, Ele trata, Ele cicatriza. Isso não impede que a gente passe pelo processo, mas durante o processo a gente não pode perder o foco, a direção que é o Senhor. Por muito tempo, por muitos dias eu tive medo. Isso é natural do ser humano. Por esses dias eu me lembrei que o Senhor Jesus, Ele teve medo quando Ele estava no Getsemane, que Ele estava para ser crucificado. Ele teve medo e Ele falou assim: Senhor, acima de tudo, faça a tua vontade. Ele não pediu que Deus simplesmente tirasse Ele daquilo, mas Ele pediu para Deus fazer a vontade dEle, e Ele entendeu. Então às vezes a gente não entende o processo, mas não perca o foco, não perca o sentido. Você serve um Deus que tudo pode, um Deus que pode curar a tua enfermidade, a tua dor, a tua cicatriz, pode curar a tua família, restaurar o teu casamento, a tua casa. Ele pode te dar um bom emprego, Ele pode te dar a tua casa dos sonhos, Ele pode fazer os teus projetos realizarem, desde que você esteja no centro do querer e da vontade de Deus. Não esqueça, igreja, sempre, sempre.
Você tem um poder de falar, em nome de Jesus eu recebo. Em nome de Jesus, essa pessoa vai ser curada. Em nome de Jesus, aquele problema vai ser resolvido. Em nome de Jesus, a cura vai chegar até lá, mesmo que eu esteja distante. Então é sobre essa palavra e sobre tudo que eu vivi esses dias, com propriedade eu falo. Mais uma vez, nós somos dependentes da graça e não esqueça disso jamais. Não esqueça a força que você tem dentro de você, de falar do amor de Deus, de levar o evangelho, de falar onde você está no seu trabalho. Às vezes não é fácil estar aqui no altar ou aceitar uma oportunidade, eu ainda tenho essa dificuldade. Mas o Senhor está trabalhando. E em nome de Jesus isso vai ser bloqueado. Eu não vou ter vergonha de falar do amor de Deus em lugar algum. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tem me capacitado. E Ele não tem só me posicionado, mas tem posicionado essa igreja. Porque pessoas precisam ser alcançadas. Pessoas precisam ser curadas. Pessoas precisam ser amadas. Pela minha e pela sua vida. E isso depende de você querer. De você falar, Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada. Eu sou uma pecadora, eu não sei falar bonito, eu não sou estudada, eu não sou importante aos meus olhos, mas eu estou aqui. E se for a tua vontade, Senhor, eu vou fazer. Então que a gente sempre venha entregar os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos projetos e, em primeiro lugar, a nossa vida. Porque o Deus que curou o meu pai, que restaurou a saúde do meu pai, é o mesmo Deus que pode restaurar o problema que você enfrenta. O problema que hoje talvez você está passando. Então não esqueça, graças a Deus, eu louvo a Deus por hoje, final dessa campanha, eu estar aqui com a minha família. Louvando e agradecendo a Deus. Dando graças o tempo todo, porque o Senhor foi fiel. Eu não questiono nenhum processo, nenhuma dor que eu passei esses dias. Porque todo momento o Senhor veio, me abraçou. Ele me abraçou através de pessoas. Ele me abraçou através de hinos, de palavras, de mensagens, de carinho. O Senhor me abraçou e Ele acalmou o meu coração. Então que você possa entender isso da forma que eu entendi. Eu precisei passar por esse processo para entender isso. E que você entenda isso, e que você seja também esse alicerce, que você seja também esse ombro para alguém que esteja passando. Você é especial para Jesus. Nós somos especiais para Jesus. E o Senhor tem tantas obras lindas para fazer na minha e na sua vida. Tem tantas almas sedentas do Senhor, esperando eu e você nos posicionar. E que não só diante dessa campanha, igreja, mas diante de todo o tempo a gente possa deixar a nossa família debaixo da graça, o nosso casamento. Para quem não tem filhos, que é o meu caso, eu já oro pela vida dos meus filhos, eu já profetizo o nome deles, eu já falo, Senhor, minha filha vai ser uma mulher de Deus, o meu filho vai ser um homem de Deus. Eu já oro com convicção que o meu tempo vai chegar. Então que sempre você venha apresentar, seja quem for, apresente em nome de Jesus e coloque ele debaixo da graça e fale para o Senhor mudar ou moldar aquilo que é necessário, para o Senhor transformar ou curar aquilo que é necessário. Mas permaneça firme com o Senhor, com a sua família debaixo da graça. Porque o Senhor é capaz de abrir os céus diante da sua dor, diante do seu clamor. Até quando você não sabe o que falar, você só chora. O Senhor é capaz de abrir os céus, ir lá e te acalentar. Então não esqueça disso. O Senhor foi fiel na minha vida, na minha casa, na minha família, na saúde da minha família. O Senhor é fiel com essa igreja. O Senhor tem sido fiel com tantos irmãos, na verdade com a igreja toda. Mas tem irmãos aqui que têm passado por vales bem difíceis. O Senhor também tem sido fiel. Nada atrapalhou o Léo e o Bruno, né, que quem ficou mais difícil, passarem pelo processo. Mas algo do Senhor eles aprenderam. O Senhor tem uma forma muito linda de trabalhar nas nossas vidas. Durante todos esses dias eu vi, nos detalhes, o quanto lindo é a forma do Senhor trabalhar. E o quanto eu perdi de ver aquilo que estava aos meus olhos, que o Senhor estava fazendo.
E eu deixei passar por despercebido. E no meu momento da dor, eu enxerguei. No meu momento da dor, eu enxerguei. E eu entendi que cada dia mais eu preciso deixar a minha família e entregar a minha vida para Jesus. Isso requer renúncia. Isso requer buscar. Isso requer, antes que o dia amanheça, clamar, profetizar, chamar, convidar o Espírito Santo de Deus. Antes que eu escove os dentes, eu preciso falar: Senhor, obrigada. Senhor, que o Teu Espírito esteja comigo por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, como quiser que eu fale. Senhor, me perdoa pela minha língua, pelo meu coração, pelo meu caminhar. Senhor, me perdoa por aquilo que Te desagrada. Mas eu estou aqui, Senhor, e eu quero ser moldada e modificada conforme a Tua vontade. Então que jamais a gente possa esquecer isso. Igreja, sempre, sempre, sempre clame ao Senhor até quando seus olhos não conseguem enxergar. Mas apresente a sua família, a sua casa, os seus problemas diante do Senhor. Ele é fiel, Ele tem sido fiel. Eu agradeço ao meu pastor pela oportunidade. Eu falei muito. Eu agradeço à igreja por ter sido firme e forte comigo, topzera. Cara, cada carinho que eu recebi de vocês foi algo assim que trazia o oxigênio pro meu pulmão. E que nós possamos ser igreja. Obrigada por tudo. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Obrigada, meus irmãos, a cunhada, a Maria Clara, por estarem aqui hoje louvando e agradecendo pela vida do meu pai. Amém? Palmas para Jesus.